Boa tarde, amigos de Moçambique, e bom dia aos amigos do Brasil. Ah, Sejam mais uma vez bem-vindos a todos. Estamos aqui para mais uma live como prometido e hoje nós trazemos alguém especial, uma mulher especial, uma amiga do Brasil, a Tatiana Correia, ela que vai apresentar aqui a sua história de vida, e como ela chegou onde chegou e vai fazer uma pequena apresentação. E nós vamos ficar a conhecer um pouco dela e vamos ficar aqui a saber como ela caminhou, não é? Ou como é que foi esse percurso dela todo e o que ela faz atualmente, o que fazia no passado, o que faz atualmente e como é que é a paixão dela pela astronomia e um pouco mais. Vamos tentar aqui fazer ah, algumas questões para ela. Não se esqueçam, vocês podem fazer algumas questões para ela e ela vai responder e eu também poderei aqui responder algumas questões que forem assim, que dizem ao meu respeito, né? Podem fazer as questões, sintam-se à vontade e podem aqui deixar alguma mensagem, alguma coisa, não tem problemas. Bom, eu sou Edson Chexen, como vocês podem ver aí, e vamos embora a mais um bate-papo astronômico. Eu convido agora a Tatiane Correia. Olá, bom dia, gente. Bom dia, Edson, tudo bom? Bom dia para ti, boa tarde para mim, porque aqui já são 17 horas. Verdade. Essa questão do fuso horário, a questão do fuso horário, nós temos aqui uma diferença de 5 horas com o Brasil. 5 horas. Uma diferença de 5 horas. Mas, apesar dessa distância toda, nós estamos aqui unidos, estamos ligados, né, pela mesma razão. Exatamente. Então, a astronomia é do mundo, né? É verdade, é verdade. Já tem uma mensagem aqui de um amigo nosso, ao Rodolfo, a dizer bom dia. E bom dia, Rodolfo, para ti. Excelente dia. Bom, Tatiana, é uma honra poder recebê-la aqui. Eu sinto-me honrado por tê-la aqui no canal. Como nós prometemos, estamos aqui mais uma vez. Acho que a Tatiana pode fazer uma breve apresentação, não é? Certo. Então, tarde para quem não está aqui no Brasil. Meu nome é Tatiana Correia, né? Eu sou graduado em Física, sou bacharel em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Acabei de ingressar no mestrado também, em Astronomia, aqui no Rio de Janeiro também, no Observatório Nacional, que é uma instituição de ensino e pesquisa que a gente tem aqui no Brasil, que é muito importante. Bom, é isso, né? Durante a graduação, eu fiz a monografia na área de astrofísica estelar. Estudei um pouquinho sobre estrelas, em especial as estrelas compactas, que são aquelas estrelas que são resultado, né, da morte de uma estrela normal, né? Uma estrela que tem como combustível a fusão termonuclear. Então, eu resolvi algumas equações que definem como que essas estrelas se comportam, né? E obtive alguns resultados. E também, durante a graduação, eu fiz um trabalho de iniciação científica lá no Observatório Nacional. E trabalhei um pouquinho com caracterização da atmosfera de um observatório que fica lá no sertão pernambucano, aqui no Brasil também, lá no Nordeste. E agora, no mestrado, eu vou continuar esse projeto e vou terminar, né, a caracterização desse observatório. Eu comecei fazendo com qualidade do céu e agora eu vou fazer um mapeamento da poluição luminosa. Tá por aí, Edson? Bom, acho que ele caiu. Enquanto ele estiver off, vou continuar falando um pouquinho. Eu gosto de falar, então vou ficar falando. Eu gosto muito de astronomia, né? Vocês podem estar vendo por aqui um telescópio aqui, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ter um telescópio ou já teve a oportunidade de olhar por um telescópio, até, por exemplo, pelo telescópio do Edson. Eu vejo que ele faz divulgação de astronomia aí em Moçambique, em outros países também, atinge Portugal, né, o pessoal aqui do Brasil, em geral países que falam a língua portuguesa, né? E isso é bem legal, é muito, muito necessário, né? A gente divulgar ciência, divulgar astronomia, e eu acho que agora
Está tudo bem? Parece que estamos aqui com um pequeno problema de internet pela parte da nossa amiga, mas espero que ao retornar assim consiga resolver o mais rápido que puder. Então, ela estava aqui a fazer uma pequena apresentação e conhecendo um pouco a parte dela, né, e o que ela tem feito, como é que é o trabalho dela. Parece que ainda estão com pequenos problemas, vamos lá ver, problemas de internet. Voltei. Então, ok? Está tudo ok? Consegue me ouvir? Ok, sim, consigo. Perfeitamente? Consigo sim. Onde que eu parei? Bom, a nossa amiga não consegue nos ouvir perfeitamente. Está tudo Sim, ok? tudo ok. Estou ouvindo. Está tudo ok? Bom, a sua imagem aqui parou, ou simplesmente parou, não está. Então, vou voltar então, só um Mas segundo. está aqui um pequeno problema da imagem. Ok? Ok, tudo bem, Tatiana. Ok, vamos aqui observar para os comentários, vamos observar os comentários aqui deixados. Tem do nosso amigo aqui, o nosso amigo Vladimir, ele sempre aqui nas nossas lives, sempre está presente e é um amigo que nos tem ajudado muito, tem apoiado muito, é nosso amigo aqui no canal, meu amigo particular também, e fala aí, amiguinhos. Ele também é amigo da Tatiana. E, bom, seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, Vladimir, à nossa live. Ok? Agora ela voltou, a Tatiana voltou agora. Vamos lá mais uma vez. Ela vai entrar. Ok? Voltei, gente. Isso, agora está melhor, né? Está melhor, né? Troquei de lugar. Ok. Onde que eu parei? Ok, tudo bem, tudo bem. Bom, e aí? Bom, estava aqui a fazer ainda a sua apresentação, havia terminado? Sim, só não sei se vocês ouviram, mas eu falei tudo. Ok, acho que não prestei tanta atenção na última parte lá, porque eu estava aqui a tentar ouvir e resolver o problema da internet em si. Então, gostaria de fazer uma apresentação especial ou vamos às questões do meio? Acho que já pode começar. Eu tenho um slidezinho aqui que eu preparei, que eu falo um pouquinho sobre o que eu fiz durante a Gostaria de fazer graduação. alguma apresentação? Sim. Vou compartilhar por aqui. Uma apresentação. Ok, acho que podemos. Ok, eu acho que podemos ir direto ao slide. Ok. Tá aparecendo por aí? Ok, tudo bem. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, né, alguns segundos atrás, eu estou fazendo mestrado em astronomia, comecei o mestrado em astronomia agora, e a minha pesquisa agora do mestrado, ela é uma continuação do que eu fiz durante a graduação, exatamente sobre a caracterização do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que eu vou comentar um pouquinho sobre o que é isso, alguns slides mais para frente. Sim, já está na tela. Só vou te pedir para você desligar o microfone, porque eu fico ouvindo o ruído, aí isso confunde um pouco minha cabeça. Então, eu separei esse bate-papo aqui em três etapas, né, em três partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Projeto Impacton, que é o projeto onde minha pesquisa no mestrado está inserida, a pesquisa da iniciação científica também. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização do OASE, né, que
que é o que eu estou fazendo, que eu vou terminar agora no mestrado, e deixei aqui um pouquinho também para mostrar as minhas astrofotografias amadoras. Edson, só vou te pedir para desligar o microfone, porque eu fico ouvindo ruído e atrapalha um pouquinho. Então, o projeto Impacton, ele é um projeto muito importante lá do Observatório Nacional, ele é um projeto estruturante do Observatório, e essa sigla Impacton, ela significa a Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra do Observatório Nacional. É uma sigla grande, né? E esse projeto aqui ele tem basicamente o objetivo de mapear e estimar parâmetros físicos e orbitais de pequenos corpos do Sistema Solar. Mas aí eu falo parâmetros físicos e orbitais, pequenos corpos, Sistema Solar, a gente tem que saber mais ou menos o que é isso, né? Então, vou falar rapidinho sobre isso. Isso aqui é uma imagem, é uma idealização artística, né? É uma computação gráfica, não é uma imagem real que a gente coletou com telescópio, né? Mas ela representa aí o cinturão principal do Sistema Solar. O Sistema Solar, acho que todo mundo sabe, é o sistema estelar onde o nosso planeta se faz presente, né? Então, a gente tem uma estrela no centro, que é o nosso Sol, que a gente vê aí todo dia de manhã, iluminando bastante, né, o nosso céu. E ao redor dessa estrela giram vários corpos, né? A gente sabe que tem os planetas, são 8 planetas, né? E a gente tem os satélites dos planetas e a gente tem os pequenos corpos do Sistema Solar, né? Que são basicamente cometas e asteroides, né? Então, o projeto Impacton, ele estuda esses objetos, né? Essas rochas grandes ou pequenas, depende de qual rocha a gente está olhando, né? E se ela tem atividade ou não, né? Quando ela tem atividade, a gente chama de cometa, e quando ela não tem, a gente chama de asteroide, né? E a gente aponta o telescópio para esses objetos e determina parâmetros físicos, né? A velocidade de rotação, né? O spin, né? Até a forma física do objeto a gente consegue obter. Então, uma das coisas, né, que eu acabei de comentar, que é a forma física dos objetos, que a gente pode fazer lá no Impacton, dentre diversas outras coisas. E aqui em cima a gente tem uma imagem, né, uma simulação, né, como que a gente acha que deve ser a forma física desse objeto aqui, que é um asteroide, 2005, JF21. Né? Aqui em cima são 3 imagens em perspectivas diferentes do mesmo asteroide, né? Então, esse tipo de coisa dá para fazer lá no Impacton, coletando dados do telescópio, né? Aqui a gente também tem um outro objeto, que é o 2011, o W158. E aqui a gente tem várias imagens em perspectivas diferentes, né? De como que deve ser a forma física desse objeto. Acho que ele é bem oblato, né? Ele é bem fininho, bem achatado e mais longo, né? Quem fez essas imagens, quem fez os cálculos, né, para poder estimar como que deve ser a forma física desses asteroides, foi o Felipe Monteiro, que também é um pesquisador lá do Observatório e lá do Projeto Impacton. Tá? Então, para a gente poder fazer esse tipo de coisa, estudar diversas outras coisas desses objetos, desses pequenos objetos do Sistema Solar, a gente precisou instalar um observatório num bom local dentro do que é possível aqui no Brasil, né? Então, para alguns critérios que a gente utilizou para poder instalar esse observatório foi a baixa nebulosidade, né? Baixa nebulosidade é pouca nuvem, né? Se tiver muita nuvem, a gente não vai ver o céu como ele deveria ser, não vai conseguir ver os objetos, as estrelas, enfim. Então, a gente precisa de um local com pouca nuvem, com baixa taxa de chuva, que é a precipitação. Se estiver chovendo, também tem nuvem, né? Isso também atrapalha nossas observações, fora que o telescópio não pode molhar e nem nada desse tipo, né? Baixa contaminação luminosa ou poluição luminosa, que são essas luzes urbanas, né? Essas luzes da cidade artificiais, que deixam o céu bem alaranjado, né? Porque a atmosfera ela absorve essa luz e também reflete essa luz. Isso atrapalha bastante, vocês já devem ter percebido, né? Quem mora perto de grandes cidades, né? Aqui no Rio de Janeiro o céu é totalmente laranja, né, de noite, é uma coisa bem ruim, né? E a temperatura noturna não muito elevada, né? Não pode estar muito quente, tá certo? Então, esse aqui é a planificação, né, do planeta Terra, um mapa mundi, né? E aqui, cada ponto desse aqui no planeta é um observatório, tá? Mas um observatório com código MPC. MPC é um órgão relacionado à NASA que recebe informações de efemérides de pequenos corpos do Sistema Solar. Efemérides é a posição, como que vai ser a órbita dele. Tá? A gente consegue prever onde ele vai estar num determinado tempo.
Assim como a gente fazia no ensino médio, né? Lá com a equação do sorvete e tudo mais, só que um pouquinho diferente, né? Então, cada ponto desse aqui é um observatório, tá? E esses pontos em vermelho são os observatórios com código MPC, que são totalmente dedicados à observação do sistema solar, né? São aqueles telescópios e observatórios que foram construídos para isso. Mas, eventualmente, eles podem observar outras coisas também, tá? Mas esses são os caras que são totalmente dedicados para isso. Mas, se vocês notarem aqui, na América do Sul, a gente só tem 2, né? E aqui, esse pontinho verde é a representação de onde o OASE, né? Nosso observatório, está instalado, lá no sertão pernambucano, acho que eu já comentei. E aqui no Brasil, em especial, a gente só tem um, que é o OASE, tá? Vocês podem reparar também que a maior concentração, né, desses observatórios está aqui no hemisfério norte, né, em especial aqui na Europa, né, lotado, né, e aqui nos Estados Unidos também a gente tem alguma coisa, aqui no sul da África a gente também tem alguma coisa, né, aqui também um pouquinho na Austrália e tudo mais, mas essencialmente concentrado aqui na Europa, né. Então esse aqui é o OASE, né, essa aqui é uma foto externa da cúpula, né, aqui dentro é onde fica o telescópio, né, essa partezinha aqui, essa partinha, ela dobra para fechar, né, e o telescópio não molhar, ou qualquer coisa do tipo. E aqui à direita a gente tem uma imagem de fato do nosso telescópio, né. Esse telescópio aqui, ele é o segundo maior telescópio aqui no Brasil, ele tem um espelho com um diâmetro, né, com um tamanho de 1 metro, né. O primeiro é o Perkin-Elmer, que fica lá em Minas, aqui no Brasil, estado de Minas Gerais, e ele é um telescópio do tipo Cassegrain, Schmidt-Cassegrain, né? Então, a luz entra por aqui, tá? Vocês veem até que é tudo aberto aqui, ela entra por aqui, tem um espelho aqui grandão, essa luz bate nesse espelho, reflete, vem aqui por aqui, bate em um outro espelho, reflete de novo e sai por um buraquinho que a gente tem no próprio espelho do telescópio, do espelho primário, né? Que é esse maior aqui que a gente fala. E a luz sai por aqui e a imagem se forma. Então, a gente pode tanto colocar o olho aqui, né, se a gente quiser admirar e ver com nossos próprios olhos, né, um objeto ali ao vivo, ou a gente pode botar uma câmera, que é o que geralmente a gente faz quando a gente está fazendo ciência. Embora seja muito interessante, né, olhar para o céu e ver a lua bonitona, olhar para alguma estrela, alguma constelação, né, algum aglomerado, uma galáxia, ou qualquer coisa desse tipo. Para fazer ciência, a gente precisa mais do que apenas admirar, não que isso seja algo ruim, né, mas a gente precisa gravar essas informações. Gravando essas informações, a gente consegue analisar aquela imagem e tirar conclusões, tipo qual a distância daquele objeto, qual a massa daquele objeto e outras coisas mais. Né? Uma coisa que eu não comentei, esse telescópio ele é totalmente robotizado. Né? A gente consegue usar esse telescópio lá no OASE, mas em geral a gente trabalha de forma remota. Né? Então a gente aqui do Rio de Janeiro consegue controlar um telescópio e uma câmera e a própria cúpula, essa cúpula que roda, pelo computador, tá? Então vamos de fato, né, falar sobre a caracterização desse observatório. Essa imagem aqui é uma imagem de lá, né? Nós que é um céu maravilhoso, coisa de quem mora aqui no Rio de Janeiro ou em outras cidades grandes nunca vai ver uma coisa desse tipo, a não ser que vá para um lugar muito afastado. Né? Então, o meu projeto de caracterização do OASE, que envolve tanto a iniciação científica quanto agora o projeto de mestrado, ele começou com a avaliação da qualidade do céu, lá do observatório. Quando eu falo qualidade do céu, eu estou falando basicamente de qualidade atmosférica. Quanto aquela atmosfera não atrapalha ou atrapalha as nossas imagens, né, que são feitas. Né? E agora, no mestrado, eu vou fazer um mapeamento da poluição luminosa lá no local, que são essas luzes artificiais que eu comentei, né, e como elas podem afetar as nossas observações. Então, vou falar rapidamente aqui sobre o que é esse SIM astronômico, né, que mede a qualidade do céu, e depois eu vou falar um pouco sobre a qualidade da poluição luminosa, né, sobre o mapeamento da poluição luminosa. Então, aqui eu peguei uma imagem que ajuda a gente a entender um pouquinho o que é isso. A gente tem uma estrela aqui, que está bem longe da gente, né, e essa luz, então, emite, essa estrela emite luz, essa luz, em algum momento, chega aqui na atmosfera e interage com a atmosfera. Sendo que a nossa atmosfera ela tem diversas camadas. Né? Cada camada dessa tem temperaturas diferentes. Então, à medida que a luz da estrela passa de uma camada para outra, que tem temperaturas diferentes, ela sofre desvios na sua trajetória.
Então, ela vem aqui retinha, né? Chega aqui numa determinada camada, sofre um desvio para cá, chega ali em outra camada, sofre um desvio para lá e fica sofrendo esses desvios, né? Isso faz com que a gente tenha um padrão, quando a gente olha lá no telescópio e desfoca a imagem, a gente vê um padrão exatamente igual a esse aqui, que é conhecido como padrão de Airy. E ele tem a ver com esses desvios que a luz acaba sofrendo, tá? Por outro lado, existem outros fatores na atmosfera que também atrapalham, ou melhor dizendo, que de fato atrapalham a nossa imagem. Por exemplo, o deslocamento da massa de ar, que é o famoso vento, né? A gente fala deslocamento de massa de ar, mas de uma forma melhor, a gente pode falar vento, que é mais fácil de entender. Né? Então, esse vento ele também altera um pouco esse padrão aqui de ar, fazendo com que esse círculo aqui no centro seja um pouco mais alongado, né? E esse alongamento altera bastante a nossa imagem. Então, eu botei aqui alguns exemplos que mostram para a gente, né, como que uma imagem pode ser afetada pelo SIM, já que a gente chama de SIM exatamente esse alargamento da imagem. Tá? Então, aqui é uma foto de Saturno, com certeza foi uma foto tirada desde aqui da Terra, né, e vocês podem notar que a imagem está horrível, né, tem um padrão ondulatório. Isso aqui é o efeito da atmosfera. Tá? À medida que a massa de ar vai se deslocando, a gente vai vendo... parece, quando está bastante calor, a gente olha para o chão, né, tem aquele mormaço, e a gente vê as coisas meio que, né, ondulando assim. É um padrão bem parecido. E tem a ver também com a temperatura, né? E aqui a gente provavelmente tem uma imagem que foi formada, que foi feita fora do planeta Terra pela qualidade, né? Mesmo com um SIM perfeito, a gente é limitado pela atmosfera da Terra, né, a ter uma determinada quantidade de qualidade, né, da imagem que a gente está fazendo. Quando a gente sai do planeta Terra e sai da atmosfera, a gente consegue obter imagens totalmente independentes desses fatores atmosféricos, né. Aí aqui embaixo a gente tem uma imagem de Júpiter, né, e aqui é uma imagem com SIM bem ruim, aqui é uma imagem com SIM um pouquinho melhor, e aqui é uma imagem com a atmosfera bem mais interessante para a gente, né. Então, de fato, o SIM altera bastante a qualidade do nosso céu e a qualidade das nossas imagens, né? Então, para falar um pouquinho, que na verdade não é SIM, é astronômico, né? A poluição luminosa, mas tudo bem. Para falar um pouquinho do que eu vou fazer, né? Do porquê eu vou fazer esse mapeamento da poluição luminosa lá no observatório, eu tenho que falar um pouquinho sobre asteroides, né? Essa aqui é uma representação de uma determinada parte do sistema solar. O sistema solar vai bem além disso aqui. E aqui é aquela imagem artística, né, que eu mostrei para vocês logo no início. Tem bastante asteroide. Esse aqui é o cinturão principal, né? E limitado aqui pelo cinturão principal, a gente tem as órbitas de Marte, da Terra, de Vênus e de Mercúrio. Mas aqui na imagem não tem Vênus nem Mercúrio, senão a imagem vai ficar muito poluída, né? E o que a gente quer olhar daqui? Os asteroides eles podem ser classificados em grupos, dependendo da forma dinâmica, né? Da dinâmica deles, ou como ele se move, para onde ele se move, ou eles também podem ser classificados quanto à sua composição superficial. Mas aqui a gente vai falar dos grupos que falam sobre a dinâmica deles, né? Então, os grupos que temos são o Amor, Apolo, os Átens e os Átiros, né? Todos eles têm uma forma específica de se mover no céu, né? Por exemplo, o Amor, que segue essa trajetória aqui, que a gente chama de órbita, essa trajetória meio roxa, meio rosa, né? E eles eles têm uma órbita muito parecida com esse desenho aqui. Tá? E todos eles têm uma especificidade nas suas órbitas. Mas o mais interessante para aqui, hoje, né, para o meu projeto de pesquisa, são os Átiros. Por quê? Se a gente olhar para cá, os Átiros são os caras que andam nessa órbita aqui amareladinha, né? E se vocês notarem, a gente tem essas órbitas azuladas, a gente tem essas órbitas azuladas e pontilhadas, que são as órbitas do planeta Marte e do planeta Terra, né? Então, os Átiros, eles são internos à órbita da Terra, ou seja, eles estão dentro da órbita da Terra, e eles não encostam na órbita do nosso planeta. Isso faz com que esses objetos só consigam ser vistos no céu no entardecer, né, no pôr do sol ou no nascer do sol, né, e sempre muito baixos no horizonte, muito próximos do horizonte. E o que isso tem a ver? Se a gente olhar bem, essa imagem aqui representa, né, uma cidade bem de frente assim, para um local que a gente tem um observatório astronômico, né, que a gente tem uma cúpula de um observatório e tudo mais.
E essa luz, se vocês perceberem, ela fica bem concentrada próximo do horizonte, né? Que é uma das manifestações da poluição luminosa, que é o sky glow, né? Essa nuvem de luz aqui que a gente tem logo em cima das cidades de grande e médio porte. Então, se vocês olharem aqui para cima, vocês vão ver que tem vários pontinhos de luz, são algumas estrelas, pode ter algum planeta por aqui também. E quando a gente vai abaixando, a gente vai vendo cada vez menos objetos astronômicos, né? Que dá para ver, se forçar um pouquinho, um pontinho, aqui também você vê outro e tal. Quando a gente sai desse sky glow, a gente vê um pouco mais do céu. E quando a gente entra nesse sky glow, a gente vê quase nada do céu, né? E isso afeta totalmente os átomos, que são justamente os objetos que só podem ser vistos logo no entardecer ou no amanhecer, e por aqui, bem baixos no horizonte. Então, quando a gente aponta o telescópio para lá e tenta observar esses objetos, certamente a gente está sendo super influenciado pela poluição luminosa. Por isso que eu tenho que fazer esse estudo, né, da poluição luminosa lá no observatório. O observatório, essa aqui é uma imagem do Google Maps que eu peguei, e aqui onde está esse coraçãozinho está onde está o nosso observatório, aqui na cidade de Itacuruba, em Pernambuco. E bem na frente dessa cidade a gente tem uma cidadezinha chamada Rodelas, que é uma cidade que já existe há um tempo, só que ela começou a crescer, está começando a colocar mais luz, isso está preocupando a gente lá no observatório. Seria uma situação bem parecida com essa aqui, né? Só que com proporções menores, porque a cidade é bem pequena mesmo. Tá? Então, por isso que eu vou investigar como que a poluição luminosa, principalmente oriunda aqui de Rodelas, pode estar afetando os nossos dados e, consequentemente, os nossos resultados, né? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse mapeamento? Isso aqui é uma imagem que eu achei legal, que eu encontrei no Google. São estrelas cintilando, né? Tem algumas estrelas cintilando, tem outras estrelas que estão cintilando bem pouquinho, né? E com certeza vocês já olharam para o céu e já perceberam que as estrelas cintilam. E dependendo da altura com que elas estão em relação ao horizonte, elas podem cintilar mais ou menos. Geralmente, quando elas estão mais baixo no horizonte, por aqui, assim, né, elas cintilam muito. Às vezes a gente consegue até ver que, sei lá, parece que está mudando de cor e tudo mais, ela fica ali como se estivesse numa balada, né? Piscando bastante. E ela pisca muito por duas razões. A primeira, que é a altura, que eu falei para vocês, né? Quanto mais baixo o objeto está, quando ele emite a luz dele e ela chega aos nossos olhos, ela precisa passar por uma camada de massa de ar, né, muito maior do que se ela estivesse vindo na nossa cabeça, né, pelo zênite, por exemplo. Isso a gente consegue entender bem com trigonometria, né? Mas ela também oscila por um outro motivo, que é a própria poluição luminosa. Porque cintilar é basicamente ficar variando a intensidade dessa estrela, né? E a poluição luminosa ela acaba por diminuir, né, a quantidade de luz que essa estrela está emitindo aqui para a gente, aparentemente, né? Então, existem esses dois motivos. Então, meu objetivo vai ser observar várias estrelas, né, em diferentes direções, em diferentes alturas, para poder estimar, né, quanto de poluição luminosa a gente tem e apontado para onde, né? Se a gente voltar essa imagem aqui, a gente vai ver que quanto mais a gente se afasta aqui, no azimuth da cidade, o céu vai ficando um pouquinho melhor, né? Então, certamente, quando eu for fazer esse mapeamento, eu vou constatar que na direção ali da cidadezinha de Rodelas, a gente tem mais poluição luminosa do que em algumas outras direções. Tá? Então, vou fazer isso para poder obter, né, o quanto que eu tenho de poluição luminosa e qual a direção que eu tenho mais poluição luminosa, para poder depois, então, inferir o quanto que essa poluição está atrapalhando nos nossos dados dos átomos, né, que são aqueles asteroides que ficam baixo no horizonte, né? Então, como eu comentei para vocês, lá no OASI, a gente controla o telescópio daqui do Rio de Janeiro, né, de forma remota, pela internet. E aqui eu achei interessante colocar alguns softwares que a gente usa lá, né, porque geralmente as pessoas que gostam de astronomia e são amadoras, né, elas ficam bem curiosas em saber de caramba, como é que você manipula uma imagem astronômica, né, como é que são essas coisas, qual programa você usa e tal. Então aqui eu coloquei alguns, os que a gente usa lá no OASI, né. O primeiro é esse aqui, eu acho que é um DOM. Ele controla a cúpula, né, que é aquela parte que gira e tem aquela trapeira, né, que abre e fecha,
dentro da cúpula, né? E aqui, então, a gente pode abrir, fechar, ligar, desligar, girar a cúpula ou não, enfim, fica a nosso critério, né? Dependendo do que a gente quer observar, quando e onde, né? Aqui a gente tem o AutoSLU, que é com esse software aqui a gente consegue controlar o próprio telescópio e apontar um telescópio em uma determinada direção, onde está o objeto que a gente quer observar, né? Aqui ele usa o sistema equatorial, né? Onde a gente tem ascensão reta e declinação, tá aqui, tá? E esse software aqui é o Maxim DL, e aqui a gente consegue controlar a câmera, tirar a foto, mudar o tempo de exposição. O tempo de exposição é o tempo que a gente fica com a câmera coletando luz, coletando foto, né? E quanto mais luz, mais foto, mais detalhes a gente consegue ter da imagem que a gente quer, né? E aqui a gente também resfria a câmera, porque a câmera ela fica um tempo em atividade, ela pode esquentar mais do que o devido, mais do que seria interessante para a gente. E esse esquentar, né, essa temperatura muito alta, pode também afetar os nossos dados, porque existem alguns tipos de erros, mas de ruídos, né, nas nossas imagens. Então, a gente tem ruídos que estão relacionados ao dispositivo eletrônico, o próprio dispositivo eletrônico da câmera, da CCD, né? A gente também tem erros relacionados a uniformidades de iluminação, existem áreas que podem ficar um pouco mais iluminadas do que outras, e a gente também tem erros relacionados à temperatura, né, da câmera. Então, a gente resfria para poder diminuir ao máximo esse erro. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem que não está calibrada, né? São as mesmas imagens aqui, só que uma não está calibrada, ela está crua, a gente acabou de tirar a foto, e a foto vem assim, a gente nota aqui que aqui fica mais claro do que aqui e tudo mais, então a gente precisa tirar esses ruídos, e o que a gente tem de resposta é essa imagem aqui, com uma uniformidade muito maior de ruído, né? A gente percebe também, tem menos pontos brancos e tudo mais. Assim, é uma imagem que está própria para a gente começar a trabalhar e começar a estimar os parâmetros que a gente acha interessante. Aqui é uma tela de visualização de um software chamado DS9, que é um software que eu uso junto com esse software aqui também, os pacotes de programas, que é o iHave. E, bom, a gente trabalha assim, né? A gente clica num determinado objeto, a gente tira o parâmetro que a gente acha interessante, coloca numa tabela, ou gera algum gráfico interessante para a gente, enfim, para fazer análise, né, dos nossos dados. Então, para terminar, vou falar um pouquinho sobre astrofotografia amadora, né? Bem amadora mesmo. Eu tenho equipamento bem básico, que é barato, mas não é barato, né? Pra gente que não tem muita grana, acaba não sendo tão barato, mas não é uma coisa muito sofisticada. Eu também faço daqui, na Zona Oeste de Campo Grande, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, um subúrbio do Rio de Janeiro. E apesar de ser longe da cidade, é um bairro que tem muita poluição luminosa, que é um bairro grande, que tem muita gente. É o bairro, inclusive, mais populoso do país. Então, vocês imaginam, né? Muita luz, o céu fica totalmente laranja. Eu moro na frente de uma praça, então fica mais complicado ainda. Tem bastante luz, mas mesmo assim dá para a gente fazer umas coisas bem interessantes, tá? Então esse aqui é o meu setup, né? Eu tenho aqui o telescópio, tenho a montagem do telescópio, que é do tipo alto-azimutal, tem o tripé, que é onde ele fica montado, né? Aqui a gente tem o suporte, que eu uso para botar o celular para tirar foto. A gente pode tirar esse suporte, tirar esse celular e colocar o olho ali e ver os objetos, né, do céu. Mas quando a gente quer registrar alguma coisa, é interessante botar uma câmera, né? Profissional ou não. No caso aqui eu botei o celular, tá? Esse aqui é o telescópio, né? Ele está tampado aqui, porque ele está dentro do quarto, mas a luz entra por aqui, bate no espelho que tem aqui, vem até aqui, bate num outro espelho que tem aqui, sobe, e aqui a gente consegue ver a imagem que foi formada. Então aqui eu tenho algumas imagens, né, de alguns objetos que eu tirei. Esse aqui é o aglomerado das Pleiades do Sul. Não confundam com o aglomerado das Pleiades. O aglomerado das Pleiades é ali pertinho do Touro, se eu não me engano. E ele tem bem menos estrelas, que são 7 estrelas bem brilhantes, é um aglomerado bem bonito. Depois vocês jogam no Google aí para ver. Né? E dá para identificar esse aglomerado aqui por esse M. Na verdade, isso aqui é um W, né? Só que a imagem que a gente tira do telescópio ela é invertida. Então ele fica como um M. Na verdade, ele é aqui em cima, né? Enfim.
E é um aglomerado aberto de estrelas. Um aglomerado aberto é um aglomerado que a gente tem poucas estrelas, 1000 estrelas, 100 estrelas. Tá? Esse aqui é um outro aglomerado aberto, que é o aglomerado de Ptolomeu. E ele tem, aparentemente, mais estrelas, né? Pelo menos visíveis para o meu equipamento. Né? Um aglomerado bem bonito. Se vocês jogarem o nome desses aglomerados no Google, vocês vão ver que são imagens absurdas, né? Quando a gente tem um equipamento um pouco melhor, uma câmera melhor, uma coisa mais profissional. E tudo isso tem a ver também com a montagem que a gente usa, né? A montagem que eu estou usando no meu telescópio é aquela montagem alta-azimutal, né? Então, o telescópio ele pode ir para cima e para baixo, assim, né? Vendo a altura do objeto, ou pode ir para a esquerda ou para a direita. Esse tipo de montagem ele não permite que pelo menos dificulta bastante a gente poder acompanhar a rotação da Terra. Então, o tempo que a gente pode deixar para tirar foto, o tempo de exposição é bem menor, né? Senão começa a borrar muito. Inclusive, a gente já consegue ver, né, esses borrõezinhos aqui na imagem, né? Esse aspecto de movimento. Né? Esse aspecto de movimento. Aqui a gente tem um aglomerado da caixinha de joias, que é um aglomerado que tem esse nome porque tem umas estrelinhas coloridas aqui, é bem interessante. Até aqui já dá para ver um pouquinho de cor, né? Ele é um aglomerado lotado de estrela, a gente vê bastante estrela aqui em volta, por aqui e tal. Mas é aquela questão da montagem de novo, né? Aqui a foto que eu mais gosto, tá bem borrada, né? A gente vê aqui que tá bem borrado, mas é a minha primeira foto de uma nebulosa, né? Onde a gente consegue perceber de fato que é uma nebulosa que não tem tem nenhuma edição, não tem nada, é a foto exatamente do jeito que eu tirei. Essas cores a gente vê na foto. Se a gente colocar o olho lá no telescópio, a gente não vai conseguir ver cor desse tipo de objeto. De planetas a gente consegue ver, é bem nítido. Tá? Mas esses objetos aqui a gente precisa tirar fotos com um determinado tempo de exposição para poder enxergar. É uma sensação bem legal tirar foto de um aglomerado. Que essas coisas que a gente sempre vê no Google e essas imagens incríveis do Hubble, que são feitas fora da Terra também, né, com um telescópio bem maior. Só que a gente fazer uma imagem de uma nebulosa no quintal de casa é sensacional. Isso aqui são minhas melhores imagens de planetas, o planeta Saturno, o planeta Júpiter. Tá? A gente vê bem aqui os anéis. Né? Ficou um pouco embaçado, o meu telescópio começou a ficar desalinhado. Né? A gente nota aqui essa caudinha aqui que não existe, é um efeito de desalinhamento do meu telescópio, mas tá bem nítido, né? que é um planeta e que é Saturno, planeta dos anéis. Né? Que é Júpiter, não está muito nítido, né? Mas dá para perceber que a gente tem umas faixazinhas aqui e tudo mais. Talvez aqui seja aquele grande olho de Júpiter, talvez eu esteja forçando um pouquinho, mas também dá para perceber que é um planeta, né? Quando a gente amplia a imagem de uma estrela, a estrela não muda de tamanho. Ela está tão longe, mas tão longe, que não importa o zoom que a gente vê, que ela vai continuar sempre sendo um ponto. Já um planeta, não. A gente vê ele no céu como se fosse uma estrela, às vezes a gente não consegue distinguir se é um planeta ou não, mas quando a gente dá uma ampliação com um telescópio ou uma boa câmera, a gente percebe nitidamente que não é a mesma coisa que uma estrela. Tá? E, para terminar, as fotos do eclipse solar do ano passado, acho que foi 14 de dezembro, alguma coisa assim de dezembro, né? A Lua passou na frente do Sol e deixou a sombrinha dela, né? Então a gente conseguiu ver, conseguiu enxergar. Como a gente não pode nunca, em hipótese alguma, olhar para o Sol diretamente de uma câmera ou de um telescópio, que é pior ainda, né? Risco de perder a visão. Eu usei o método de projeção, que ao invés de colocar meu olho aqui, né, na ocular, na lente, né, que faz a gente conseguir enxergar a imagem, eu projetei a imagem num papelão. Né, bem mais seguro, e se fosse queimar alguma coisa, queimaria o papelão. Né? E para terminar, a ocultação de Marte, que a gente teve em agosto ou setembro do ano passado também. Né? Marte, essa bolinha vermelhinha aqui, a ocultação de Marte pela Lua, né? Então, Marte passou, aparentemente, né, a nossa perspectiva aqui da Terra, atrás da Lua, e apareceu desse outro ladinho aqui algumas horas depois. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar qualquer coisa.
Acho que tem um delayzinho, né? Do tempo daqui para lá. Bom, é muito trabalho, muita coisa interessante. Meus parabéns e continue aí a realizar grandes trabalhos importantes assim. Ah, a última parte aqui da ocultação do planeta Marte pela Lua não pude observar bem. Uhum. Mas temos já alguns comentários, como o comentário da nossa amiga aqui, Jéssica Oliveira. Diz bom dia. Bom dia, Jéssica. Ah, o nosso amigo Rodolfo também queria um desses em casa. Na verdade, ele aqui refere-se ao observatório. Ele queria um observatório com um telescópio maior daqueles em casa. E diz que, na verdade, ele preferia um céu assim, né? Aquele céu bonito todo que a Tatiana que mostrou. E a nossa amiga também, Raquel. A Raquel Santiago já esteve aqui conosco numa das lives. Bom dia, Raquel. Então, são tantos comentários aqui. O Alexandre, parabéns, minha prima, muito orgulho de você. Parabéns, Tatiana. Parabéns, Tatiana. Ela aqui está parabenizando a Tatiana. Na verdade, existe sim, como diz o Rodolfo aqui, existem óculos com um determinado filtro, existem óculos com filtro para a observação de alguns eclipses, né? Alguns eclipses que possam ser um pouco perigosos, possam ser perigosos mesmo, que podem até causar a cegueira, no caso de serem observados assim diretamente a olho nu. Então, podem sim causar existem alguns que podem causar a cegueira. Então, eu tenho toda a razão, existem óculos específicos para isso. E também existem vários outros métodos para observar os eclipses. Mas também temos aqui o comentário do Vladimir, né, a desejar, a parabenizar aqui a Tatiana, né. Parabéns, Tatiana. Suas análises são no domínio do ótico. Então, ele quer saber se existe poluição luminosa focada no algum infravermelho. estudo de poluição luminosa formado. Então, Vlad, o foco é no ótico mesmo. O OASI, eu acho que é o primeiro estudo, se eu não estou enganado, é o primeiro estudo da poluição luminosa lá. Então, certamente não teve nenhum estudo focado no infravermelho lá, mas certamente existem outros tipos de estudo no infravermelho, né? Eu estava olhando aqui no Google e vi que, inclusive, tem um estudo da UFG, acho que é o UFG, cadê? Da UFG, fazendo um estudo exatamente na faixa do infravermelho, né? Talvez do próximo. E no ultravioleta também. Uma coisa desse tipo aqui. Mas no ASE, não. No ASE Queremos estudo astrológico, não astronômico. Mas aí é melhor em alguma página pseudocientífica, né? Porque parece que é uma página científica, né? Então a gente foca no meio científico mesmo e tal, mas sem problemas. Deve ter alguma página que fala de astrologia por aí no YouTube, né? Pode ficar à vontade. Só para ressaltar, né, gente, a astrologia não é ciência, né? A astrologia, nem tudo que usa matemática é ciência, né? A gente pode usar matemática para falar um monte de besteira também, né? Não é só fazer uma conta que a gente vai
poder afirmar com certeza que eu estou fazendo está certo, está errado. A gente tem que provar as coisas, né? A gente tem que testar as coisas que a gente faz têm que ser reprodutíveis por outras pessoas em qualquer parte do mundo, né? A ciência funciona dessa forma, não é subjetiva, né? Não é só aquele pesquisador que sente aquilo, que consegue determinar aquilo. Se é algo sério, a gente consegue reproduzir em qualquer parte do mundo, né? Inclusive, a gente consegue aplicar coisas no nosso dia a dia, né? Existem diversas coisas que a gente tem na nossa tecnologia que foram construídas a partir do conhecimento astronômico, né? Esse boom da internet, como a professora Raquel falou na última live, foi muito está muito relacionado com a astronomia, né? As câmeras digitais, né? Que inclusive eu estou usando agora, vocês devem ter usado hoje também, enfim, né? Tem no celular de vocês, no computador de vocês. Tudo isso foi proporcionado pela a pesquisa na astronomia, né? O próprio pendrive, né? Foi popularizado por conta da astronomia, né? Então, mais do que dizer que a gente consegue fazer algo, a gente tem que conseguir aplicar isso de alguma maneira, né? Ou poder usar o conhecimento que a gente produziu enquanto a gente está estudando algo, tem que ser aplicado em algum momento, né? É uma consequência, né? A tecnologia ela é uma consequência dos estudos científicos, né? A gente, em geral, não faz uma pesquisa, vou estudar o Sol, porque eu quero criar uma tecnologia que faça isso, isso e isso, as pessoas vão usar, né? A tecnologia é uma consequência direta, a gente constrói um conhecimento, aí vem alguém e fala, caramba, ó, com esse conhecimento aqui eu posso fazer isso, 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 né? Foi assim com tudo, né? Hoje a gente usa a internet, celular, luz, né, elétrica em casa, né? E a gente só tem essas tecnologias hoje porque, em algum momento, Maxwell ficou intrigado para ver como que a luz funcionava, como as ondas eletromagnéticas funcionavam, e do conhecimento que ele gerou, anos depois a gente conseguiu aplicar e chegar onde a gente está, né? O Vladimir, o Edson voltou aí, né? Se quiser falar alguma coisa, Ed, tem que ligar aí o microfone. Há um comentário, olha, eu dizia, há um comentário aqui interessante. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Consigo sim, é que tem um delayzinho, talvez, Bom, a gente está em continentes diferentes. há um Aí... comentário interessante do Sérgio. O Sérgio diz que queremos um estudo astrológico, não astronômico. Bom, é importante referir que nós não estamos ligados com a astrologia, não tratamos assunto de astrologia, mas sim astronomia. Então, seria impossível, né? Seria impossível mesmo misturar assuntos astronomia e astrologia. Então, não tem como realizar. Tatiana, consegue me ouvir? Sim, consigo sim. Então, eu dizia que o estudo astrológico seria impossível, só se fosse mesmo astronômico. Então, nós tratamos de astronomia, não astrologia. Como podes ver, o nosso compromisso é com a astronomia. O nosso canal não trata da astrologia. Então, sendo assim, talvez procurar algumas pessoas que são especialistas em astrologia. Não, nós sabemos que a astrologia é uma pseudociência e não uma ciência, é preciso que isso seja dito. Então, nós tratamos somente da ciência. Bom, é isso, nosso amigo Sérgio. Tatiana, consegue me ouvir? Consegue responder essa questão? Todos falam de Tesla. Qual é
a importância dele para a astronomia? Qual é a importância do Tesla, o trabalho realizado pelo Tesla, Nikola Tesla, ah, para a astronomia? Mas eu acho que seria muito pela física, não a astronomia, se não estou errado. Não é isso, Tatiana? Perfeito. Perfeito. O Tesla. Se não estou errado, é mesmo isso. O contributo do Tesla é mesmo para a física. E sabemos que a física, ela é, como é que posso dizer? A astronomia trabalha com a física, a matemática. Por exemplo, a matemática é muito importante para a física, então, para a astronomia, aliás. Trabalha-se muito mais com modelos matemáticos, né, para quem faz a astronomia, na prática mesmo. Então, eu acho que seria desse lado o contributo do Tesla na física, que automaticamente aplica-se em astronomia. Né? Perfeito. E ele era um cara mais Mesmo assim, técnico, estamos com né? algumas dificuldades aqui. Mais para o lado de engenharia. Sim, Vladimir, respondendo à questão do... Não questão, o pedido do Sérgio, o Sérgio Nepomuk, algo assim. Já o Vladimir já disse que a astrologia é bem mais fácil. É só ir a qualquer horoscópio. Aqui é astronomia. Então, se vai a um jornal qualquer, se vai um jornal qualquer, sempre tem uma coluna de astronomia. Fala do Tesla. Ele é bem mais, ele era, né, bem mais tecnicista, né, ele era mais para da engenharia. Parece que a Tatiana refere-se a esse comentário aqui, da questão do Tesla, não é? Não, tem um delay entre o que eu estou falando e o que você está falando, aí às vezes você acha que eu não estou respondendo, mas eu já respondi, só que demora para chegar em você, entendeu? O que eu estava comentando é que o Tesla, ele não era mais um cientista. Eu tinha mais algumas questões para ele é um cara Tatiana, mais da engenharia, né? Como a questão a questão da eu acho que sim. Está mais, ela já respondeu, está mais ligado à engenharia, não é? E tem algumas coisas interessantes, algumas contribuições dele interessantes, como na parte da eletricidade, se não estão em erro, a eletricidade, tem também a bobina do Tesla, que também é interessante, muito mais para a engenharia, sim, e ele deu algum contributo na lâmpada aí e tal. Acho que é a lâmpada fluorescente, não é? Alguma coisa. Se não estou em erro, deve ser mesmo a lâmpada fluorescente. E por aí em diante, ele fez tanta coisa interessante. Contribuiu mais pela ciência. E como diz a Tatiana, está mais ligado à engenharia. Bom, Tatiana, eu teria alguma questão para ti aqui. Não sei se consegue me ouvir bem. Parece que está a ter algumas dificuldades, Tatiana. Consegue me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Só que tem um delay entre o que a gente fala e o que a gente ouve. Acho que não. A questão é para a Tatiana. Se pode ser feita a astrofotografia com celulares? Pode sim.
Bom, Só com celulares não, dá parece que para a a gente Tatiana fazer está com aqui câmeras também. com um pequeno problema, mas sim, eu posso aproveitar aqui e responder essa questão do nosso amigo Vladimir. Sim, pode ser feita a astrofotografia com celular, mas eu creio que não seja assim, como é que posso dizer, em grande escala, diferente de uma máquina fotográfica assim profissional, que seja algo um pouco mais com mais capacidade, tanto da qualidade e algumas outras funções. Existem os celulares, os smartphones mais inteligentes que alguns produzidos há alguns anos atrás. Então existe uma melhoria com a questão das funcionalidades, né? A funcionalidade. Então, algumas funcionalidades acabam sendo adicionadas cada vez mais, como a questão do tempo de exposição, a questão do ISO, por aí em diante. Então, acaba permitindo a astrofotografia. Podemos realizar, sim, com celular. Existem amigos que eu conheço que realizam astrofotografia com celular. Então, Tatiana, Estou ouvindo tudo que você fala. Eu acho que aqui no YouTube eles também estão ouvindo. Eu acho que talvez o problema seja aí. Porque eu então falo e acho que demora a chegar até você. poderia ajudar a responder essa questão? Eu tentei responder aqui, não sei se estou certo. Sim, então, dá para fazer essa Ou tem uma fotografia com opinião celular, diferente dá para fazer essa fotografia com dessa câmeras, questão? dá para fazer com celulares, com câmeras, profissionais ou não profissionais, dá para fazer muita coisa. Só que, claro, né, isso vai variar também a qualidade das imagens, né? Tanto o tipo de celular, o tipo de câmera e o tipo de equipamento que você está usando, né, e as técnicas que você usa para fazer essas imagens. Eu acho que é o delay, tem um delay que demora ele conseguir ouvir o que eu estou falando, aí dá essa doideira aí. Coisas da internet do mundo moderno, né? E do afastamento, né? Talvez seja isso. Mas dá para fazer muita coisa. Eu tenho uma câmera no celular, muito fraquinho, inclusive, é uma Moto G7, de, sei lá, uns 4 anos, 5 anos atrás, dá para fazer algumas coisas. Mas bons celulares que tem por aí, que eu tenho visto, né, o pessoal tirando fotos, são esses da Xiaomi, são celulares bem bacanas, né? Já vi pessoas também acoplando, como é que fala, webcam, né? Algumas webcams, já vi o pessoal acoplando também para fazer. Né? Existem também oculares eletrônicas, né? Ocular geralmente é uma lente que a gente coloca para poder ver a imagem, né? Mas aí tem essas lentes que já gravam, né, a imagem que a gente está vendo também. Então tudo vai depender aí do seu bolso, né, da sua capacidade financeira de poder comprar algo muito bom ou razoável. O acesso, né, que você pode ter esse tipo de instrumento, não é uma coisa muito fácil da gente encontrar, né? A gente não sai na rua e, ali, vou comprar uma ocular eletrônica. É um pouco mais difícil, né, para a gente achar esses objetos. Mas tem tudo aí na internet, dependendo do que a gente quer comprar, só importando, né? Tem coisa que no Brasil está extremamente inviável de comprar, né? Financeiramente falando, está bem complicado. Mas é isso. Existem também observatórios que deixam disponível, né, um telescópio para a gente poder usar, ali com supervisão deles, obviamente. Existem museus, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Museu da Astronomia, né, lá em São Cristóvão, que fica no mesmo lugar, inclusive, do Observatório Nacional. A gente tem planetários, né, assim, nada disso está podendo ser usado agora, pelo menos aqui no Brasil, especial aqui no Rio de Janeiro, porque a gente está num momento bem complicado, né, da pandemia, a gente está batendo recordes, né, a gente está quase com 4 mil mortes diárias, então totalmente inviável, né, a gente ir a algum local desse e aglomerar. Mas assim que esse momento acabar, corram para esses tipos de locais, que eles têm toda a infraestrutura lá para a gente poder ver objetos, né,
Se pedir um pouquinho, talvez dê até para tirar umas fotinhas, né? E é isso. Eu acho que o Edson caiu, né? Então eu vou aproveitar e vou encerrar a live. Acho que eu posso fazer isso. Não sei se é só ele que pode. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem a live depois, para as pessoas poderem assistir também, né, para a gente poder compartilhar a ciência, a astronomia, nesse momento aí complicado que a gente está vivendo também, questão política, né? Tem bastante gente que tem desacreditado bastante na ciência, né? Coisas óbvias, inclusive, né? A astronomia não é algo tão óbvio assim. Existem coisas muito óbvias, né, que a gente tem ignorado. Então, quanto mais ciência as pessoas, quanto mais elas entenderem, né, o que é a ciência, o que as pessoas na ciência fazem, o que elas comem, onde elas dormem, né, melhor, né, que elas vão entender que pessoas que fazem ciência são pessoas normais, né, que gostam de se divertir, gostam de entrar ali no Facebook e no WhatsApp, mas que trabalham com ciência, né, e não são bichos de sete cabeças, não são todas pessoas arrogantes, né? Pessoas arrogantes a gente tem em todos os lugares do mundo, em todas as horas do mundo, né? É inevitável, mas as pessoas são normais e que escolheram trabalhar com ciência. Né? Eu acho que o Edson caiu. Acho que agora caiu mesmo. Bom. O Edson está entrando. A astronomia é sensacional, né, primo? A astronomia eu particularmente gosto muito. Tentar entender O o que meu está além, né, daqui. Muito legal. há alguns problemas aqui de internet. Eu não sei o que é que está a acontecer exatamente. Mas consegue me ouvir bem, Tatiana? Consigo. Eu já até dei tchau pro pessoal. Eu achei que você não ia conseguir voltar. Em algum momento você vai ouvir aí o que eu falei. Uau, há alguns problemas aqui. Temos só pouco tempo para poder terminar a live, mas mesmo assim, problemas da internet aqui. Então, consegue me ouvir, Tatiana? Acho que não deu tempo dele ouvir o que eu falei, né? Mas bom, gente, estou indo lá, vou falar com ele aqui para ele encerrar a live. Abraço.
Oh, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Mais um comentário. Então, é sempre bom para quem, por exemplo, gosta de aprender, quem gosta de conhecer novas áreas, aprofundar um pouco de tudo, não é? Então, é sempre bom e nós trazemos essa iniciativa que nós aqui temos é muito mais para isso mesmo, para as pessoas que querem aprender um pouco mais, as pessoas que querem mergulhar um pouco neste mundo da astronomia, ou as pessoas que têm simplesmente curiosidade em conhecer um pouco o universo. Então, nós estamos aqui eu estou mesmo com dificuldades de internet, a Tatiana também. Então, o dia de hoje não é lá muito bom. Então, obrigado a todos que estiveram aqui presente. Farei a questão de trazer a Tatiana para mais uma live aqui quando as condições estiverem melhor, acredito que pela parte dela também. E assim poderemos conversar mais com a nossa amiga Tatiana. E vamos aqui elaborar alguns projetos que poderá aparecer mais vezes. O Wagner sempre aqui também no canal. Ele diz, olá meu amigo, cheguei no final, mas parabéns. Muito obrigado, amigo Wagner. Muito obrigado. Apesar de ter chegado tarde, ele sempre está aqui conosco, então essa é a parte mais importante. Obrigado, Wagner. Estamos mesmo no final da live. Gostaria de agradecer à nossa amiga Tatiana pela participação, foi uma honra ter ela aqui, um privilégio. Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes, a todos que estão aqui a ver a live, ou que estiveram aqui a ver a live por algum momento, e muito obrigado. E a todos aqueles que verão mais tarde, porque eu acredito que alguns verão mais tarde. Então, obrigado a todos. Para quem quiser entrar em contato com o projeto Detetives do Cosmo, ou especialmente comigo, pode mandar um e-mail, pode enviar um e-mail, né, para o detetives.cosmos, para detetive.cosmos, arroba gmail.com. Então, arroba gmail.co. Isso. Então, ou simplesmente pode entrar também em contato comigo pelo WhatsApp. Aí, aqui no lugar da vírgula é ponto, detetives.cosmos, arroba gmail.com. Ou simplesmente pelo contato mais 258 84 26 05 762. Também pode ser por este contato pelo WhatsApp, para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp. Também pode ser, eu respondo e podemos aí, para quem quiser deixar alguns comentários, pode deixar aqui ou na página Detetives, a página do Facebook Detetives do Cosmos, tem o mesmo nome que aparece aqui em cima, Detetives do Cosmos. Pode deixar alguma sugestão, alguma mensagem especial lá, se quiser apoiar o projeto Detetives do Cosmos de alguma forma, estamos abertos para isso. Se quiser alguma parceria, algum tema, alguma coisa especial, também estamos abertos a isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. E vamos anunciar daqui a alguns dias a nossa próxima live. Pode não ser no domingo, ou antes disso, ou exatamente no domingo, então. Irei anunciar aqui. E a todos, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.